A condição da fé inabalável, a fé religiosa. Como que eu poderia começar hoje o nosso comentário? Eu vou começar com um caso que o Haroldo Dutra disse. Eu estava assistindo esses dias, eu creio que vocês já devem ter assistido, sobre uma senhora que foi ao encontro de Chico Xavier e falava bem do seu marido, né? Tecia altos elogios a ele, falava que além de bom, excelente marido, ele era um excelente pai, companheiro, amigo, mas ele só tinha um defeito, que ele não era espírita. Aí todos ficaram aguardando o que o Chico iria dizer, né? E ele disse o seguinte: olha, seu marido não precisa de ser espírita, agora você precisa. Né? Porque quase sempre a gente olha a nossa fé, muito embora falemos em fé do ponto de vista individual, nós estamos nos referindo à fé religiosa. Eu já quero antecipar, assim, algo que talvez um estudioso assim, mais detido ele possa perceber, uma aparente contradição, num determinado momento aqui, que diz que determinadas pessoas têm, aparentemente, uma fé inata naquilo que ele está perante aquela doutrina, perante aqueles ensinamentos. Ao passo que, lá no Livro dos Espíritos, nós aprendemos que a fé é um sentimento inato. Há contradição? Não existe contradição, porque aqui está se falando da fé religiosa. Ele já começa falando a respeito dessa crença que alguns têm num conjunto como nós, numa doutrina espírita, princípios, no conhecimento com princípios, com ensinamentos, com lições, como também o católico, né? Aqui ele está se referindo nesse capítulo, tem pessoas que já, por exemplo, no nosso caso, pela primeira vez ele adentra uma casa espírita, ele começa a estudar e parece que aquilo já o preenche. E de certa forma ele já tem um progresso, ele já tem um conhecimento, não talvez da doutrina espírita, mas sim dessas leis universais, da sobrevivência da alma, da reencarnação, da pluralidade dos mundos habitados e assim por diante. A fé religiosa, quando a gente vai estudar lá no Livro dos Espíritos, do tocante à lei de adoração, esse sentimento que nos assegura que existe algo, essa convicção íntima, ela é inata. E aqui nós vamos perceber que a doutrina espírita se nos apresenta essa proposta da fé raciocinada. E vem falar também a respeito de que muitas pessoas também se acham no direito de que alguém venha convencê-la, persuadi-la, convertê-la. E às vezes fala assim, olha, parece que eu não nasci para ter fé, porque tem pessoas que têm uma fé e eu não tenho fé nenhuma. E nós aprendemos aqui nesse capítulo que a fé, sendo inata, ela cabe a cada um de nós desenvolvê-la. Seja em qualquer campo, não apenas na fé religiosa, mas essa fé, essa convicção, cabe a nós mesmos estudar, perquirir e assim por diante. E aqui também nós percebemos que a fé cega tem sido causa do aumento, do incremento do ceticismo. Então, o que nós queremos falar hoje? Para vocês terem uma ideia, eu tenho certeza que vocês já perceberam isso, né? Alguém, às vezes, nos convida para falar sobre, comentar sobre o Evangelho e nos apresenta apenas a fé religiosa, condição da fé inabalável. Só que aqui, nós podemos estudar vários dias a respeito desta mensagem sob determinados ângulos. Vamos começar, eu penso que é muito importante, e eu tenho percebido que poucas pessoas sabem fazer essa diferenciação. Allan Kardec, ele relutou em falar da doutrina espírita como religião.
Apenas em 1868, consta na Revista Espírita, depois de tanta pergunta, ele respondeu. A pergunta de que se a doutrina espírita é uma religião, ele fala assim, do ponto de vista filosófico, sim. Allan Kardec sempre tentou nos mostrar que a doutrina espírita não é uma religião como uma instituição religiosa, com hierarquia, com dogmas, rituais e assim por diante. Agora, como que nós vamos entender assim do ponto de vista filosófico a doutrina espírita é uma religião? Vamos entender todo e qualquer conhecimento. Vamos supor você que tem um determinado conhecimento sobre algo. De onde advém este conhecimento? Às vezes nós vamos lembrar, não, eu aprendi isso na escola. Eu aprendi isso na vida. Eu aprendi através de um mestre. Mas a doutrina espírita, como os outros ramos do conhecimento, e vamos falar aqui em comparação com as instituições religiosas, como o catolicismo, os evangélicos, a doutrina espírita também tem seu caráter providencial, revelador. Quando nós vamos estudar o livro a Gênesis, nós vamos falar sobre o caráter da revelação espírita. Revelação. Quando um conhecimento chega a nós, vindo, vamos supor assim, do alto, como Moisés veio, os ensinamentos lá do Monte Sinai, não é isso? Esse conhecimento foi revelado a princípio. Quando chegou às nossas mãos a doutrina espírita, aparentemente veio pelo movimento das mesas. Então, quer dizer, a espiritualidade veio ao nosso encontro e nos revelou este conhecimento. Então, deste aspecto, como um caráter, uma revelação, nós podemos falar assim do ponto de vista filosófico, é uma religião, um conhecimento que vem, que não decorre do nosso trabalho, da nossa especulação, muito menos do nosso estudo, da nossa pesquisa. E não estou querendo dizer que nós não vamos estudar, porque a doutrina espírita, além do ponto de vista religioso, nesse sentido, que é um conjunto de conhecimento que vem ao nosso encontro revelado, sobre esse conhecimento nós podemos especular, aí advém o aspecto filosófico. Quando nós estudamos os fenômenos espíritas, quando nós focamos a nossa atenção sobre um fenômeno, aí o conhecimento que advém daquele nosso trabalho é um conhecimento científico. Isso é claro, né? Tudo bem? Quando eu especulo, quando eu estudo, quando eu medito, eu reflito, o produto desse meu conhecimento é vamos rotulá-lo assim, de filosófico. E a doutrina espírita tem esse toque, que é providencial. Num determinado momento veio ao nosso encontro. Tá. Esses dias nós tivemos o dia da mentira. Né? Dia 1º de abril. Eu até estava comentando com a minha esposa ontem, né? De que a mulher chegou para o marido e foi brincar com ele. Disse, olha, eu te traí. E ele, mais confortável, falou assim, eu também. Ela falou 1º de abril, foi 28 de dezembro. Então, quer dizer, ele se entregou, né? Porque ela estava brincando e ele falou sério, né? Então, quer dizer, mas nós gostamos de conviver com mentira, sabe? Parece que é algo que nos adula. Vocês lembram da fábula do Pinóquio? Né? O Pinóquio, o pai dele que criou ele é o Gepeto. Mas quem propiciou a madeira que tinha vida para ele era o mestre Cereja. Vocês lembram? Mais ou menos é isso, né? O mestre Cereja, ele tinha uma madeira que era animada. E quando o Gepeto foi visitá-lo, ele ficou assim, admirado com aquilo, e ele ficou surpreso quando a madeira xingou o próprio Gepeto. E ele pensou que havia sido o seu companheiro. Eles entraram num conflito, mas depois, para pacificar, ele deu aquela madeira para Gepeto. E ele criou o quê? Pinóquio. Né? Essa fábula vem dizer para nós que Pinóquio ele era rebelde.
teimoso, mentiroso, né? Indolente. E muito embora Gepeto tenha investido tanto nele, através de ensinos, ele não obtinha êxito, ele continuava mentindo, ele continuava tentando tirar proveito. E um determinado dia, ele se deparou com o grilo falante, né? E o grilo falante disse para ele o seguinte: olha, essa vida que você está levando não tem um final feliz. A pessoa que não é obediente, ela não termina bem. E ele pega um martelo e joga no grilo, o grilo morre. Nem sempre a gente gosta de ouvir isso. O que eu estou querendo dizer com isso? É que a doutrina espírita, ela vem nos dizer o seguinte: olha, o seu progresso depende do seu trabalho. Deus existe, Deus é o nosso Pai, Ele é todo misericordioso, mas você precisa fazer aquilo que deve ser feito. Senão, não existe, como no caso de Pinóquio, que segundo consta, a fada criou ele, deu vida à madeira. Muitas pessoas continuam pensando que a magia, os milagres vão resolver os nossos problemas. Não que a espiritualidade não nos ajude, mas a doutrina espírita, ela é pontiaguda. Olha, quer dizer, o ensino dos espíritos, a sua vida está em suas mãos. Você, herdeiro de Deus, desfruta dessa capacidade, use dessas faculdades para você fazer o bem, porque este é o destino. Você fica mentindo para os outros, tirando vantagem dos outros, mentindo para si mesmo, como o grilo falante. Isso não é um destino bom. Mas nem sempre a gente gosta de ouvir isso. Eu estou querendo dizer com isso o seguinte, que muitas instituições, agora eu estou falando da fé religiosa, muitas instituições religiosas, elas vivem dessa nossa sede de mentira. E quase sempre, mesmo inconscientemente, ela fomenta esses dogmas que talvez eles adulem essa nossa sede de encontrar uma saída que não seja esse. De trabalhar, de não mentir, ser obediente, fazer a nossa parte. Logo depois que ele matou o grilo falante, ele foi dormir. E quem conhece essa fábula de Pinóquio sabe que ele dormiu em uma fogueira que tinha ali e queimou os pés dele. Né? Chega o pai, como sempre pai, o nosso pai misericordioso, que Deus existe, né? Gepeto, vamos pegar assim como símbolo de Deus. Ele reconstrói as terras, porque Deus não espera que nós permaneçamos inativos. Reconstrói, se sacrifica e ele volta no mesmo ritmo de vida. Da mesma forma que ele vinha vivendo. Até que um dia ele é ludibriado por uma raposa, e por um gato. Só olha, pega do seu pai aquelas 5 moedas de ouro, que existe um lugar que faz milagres. Para cada moeda de ouro, uma árvore totalmente cheia de ouro, ela se apresenta e você vai ficar bilionário. E ele pega as 5 moedas de ouro, rouba do seu pai, como ele havia feito até mesmo, ele roubou livros do pai Gepeto para ir numa apresentação teatral. Naquele momento ele pegou aquelas 5 e levou, e ele não só foi roubado, como ele foi enforcado. Para quem não conhece essa história, porque é claro que eles pegaram as 5 moedas de ouro, as 4 que ele já tinha pagado no hotel. Para quem não conhece essa história, na sua inteireza, talvez não se lembre que naquele momento ali, quem é o autor desta fábula? Essa fábula, meus irmãos, ela é de 1881. Né? Ele escrevia para um jornal destinado para crianças. Mas quando ele deu esse final, que ele terminou enforcado, eles começaram a receber inúmeros pedidos que ele não podia terminar daquele jeito.
Eu estou querendo dizer isso por quê? Porque nem sempre a gente convive com uma história real. Quase sempre nos adula a ficção que tudo vai terminar bem independentemente do que a gente faça. Tudo vai dar certo independentemente da nossa condição moral. Que Deus é misericordioso, Ele vai fazer tudo para nós, mesmo que nós continuemos mentindo. Porque, como consta na fábula, a mentira, ela tem perna curta e também o nariz cresce. A vida é assim. Aí ele começou a escrever novamente, para que pudesse atender o pedido daqueles leitores. A doutrina espírita vem nos falar isso. Muitas pessoas falam o seguinte: não tem como existir uma fé raciocinada, porque, por exemplo, ter fé em Deus em algo intangível. Mas veja bem, nós gostamos de nos separar. Até hoje, a maioria, se não com exceção da doutrina espírita, mas a doutrina espírita trabalha com a fé raciocinada, mas até hoje eles pensam que o espírito é uma fumaça, e nós, o espírito, é um corpo, é matéria, uma outra dimensão. Não existe o natural e o sobrenatural. Tudo está na natureza. Por isso que é muito bom quando, por exemplo, no dia em que meu pai estava sendo velado, eu estava tão bem porque eu tinha convicção íntima de que ele não estava ali, o corpo dele estava. Eu tive essa convicção íntima de que ele já estava sendo abraçado, como depois eu pude perceber que de fato ele foi abraçado pela minha irmã, que ele já estava dormindo, se recuperando, ali apenas estava um corpo. E eu tive a oportunidade de viver na pele pela primeira vez o contato vívido com uma pessoa que está conversando comigo, está passando vívido, e de uma hora, em menos de 24 horas, eu vejo o corpo dele sendo colocado no túmulo. O corpo dele. A vida continua. Isso é intangível? Para muitos é, para nós não. A vida continua. O nosso corpo aqui é material. O nosso corpo perispiritual depois do desencarne também é material. Nós continuamos, para muitos até, não percebem que até desencarnou. Mas o que a doutrina espírita nos apresenta? O cerne, para mim, esse é o segredo que a doutrina espírita nos mostra. O que diferencia de todo e qualquer ramo do conhecimento religioso. Que a doutrina espírita valoriza os atos da vida de Jesus Cristo, valoriza. Estuda até mesmo os milagres, estuda, mas a doutrina espírita foca a sua atenção no aspecto moral. Como assim? Vem nos convidar para fazer aquilo que deve ser feito. Agora, veja bem, às vezes nós somos tão arrogantes que nós dissemos o seguinte: se eu morrer um dia, em verdade ninguém morre, né? Mas ela está querendo dizer o seguinte: se um dia eu morrer e meu corpo for colocado... Gente, todos nós aqui, do mais novinho ao mais velho, o corpo vai ser colocado no caixão. Não existe. Por que a gente não analisa isso que é fatal? A gente se preocupa com tanta coisa que nós achamos tão importantes, que é tão passageiro, tão transitório. Por que a gente não estuda? Porque quem estudar... Eu estou falando no nosso caso aqui, quem estudar a doutrina espírita, quem não é se submeter àquilo que está escrito cegamente, mas até mesmo fazer um desafio. Será que aquilo que está escrito aqui procede? Quem estudar, quem perquirir, ele vai chegar a essa convicção inabalável. As pessoas falam o seguinte: olha, os espíritas falam tanto de espíritos, eu nunca tive uma prova da existência dele. É claro, porque quase sempre nós estamos absortos na matéria. André Luiz, ele fala no livro Sexo e Destino, que ele está precisando de uma ajuda para chegar a intuir alguém, inspirar alguém, para que essa pessoa possa ajudá-los. E cada um está absorto, fanatizado, obsessivamente vinculado a interesses materiais. Quem se dispõe a ouvir o auxílio da espiritualidade maior, a sentir a presença, isso é quase que rotineiro.
A nossa irmã estava fazendo a prece e pediu para que a espiritualidade nos inspirasse. Eu senti todo um arrepio no corpo, assim, você vai sentindo a presença da espiritualidade. Agora, se a gente não ligar a antena, se nós continuarmos presos na formalidade, no dogmatismo, como aquela nossa irmã, porque quem pensa assim, que uma pessoa para ser boa precisa ser espírita, está presa também ao dogmatismo. Está absorta. A doutrina espírita não nos apresenta assim. Eu não sei se vocês viram aquele caso que está sendo muito debatido, eu até fiz um vídeo esses dias, do Frei Gilson, falando como que ele foi ríspido, como ele foi grosso, como ele foi desrespeitoso com a doutrina espírita. Que nada, ele simplesmente divulgou aquilo que os católicos pensam a respeito dos espíritas. Os católicos, pasmem, e eu estou falando isso, que vem da boca de uma pessoa, um padre muito inteligente, que é o Paulo Ricardo. Ele estudioso, ele fala assim, olha, não existe salvação fora da igreja. Até hoje, em pleno século XXI, ele fala, não existe salvação fora da igreja. E também nós sabemos que nós, para a maioria, isso é dogma dos católicos, nós somos instrumentos de Satanás. Os espíritas são feiticeiros. Eu até respeito quando eu aproximo de alguém e ela toma, essa pessoa, ela ou ele toma conhecimento que eu sou espírita, elas às vezes, principalmente se é evangélica, às vezes ela olha assim, né? Porque eu não posso culpar essa pessoa, eu não posso apontar o dedo, porque eu sei o que ela ouve numa igreja, num templo. Olha, toma cuidado com os espíritas, eles vêm com aquela fala mansa. Quando vê você está numa casa espírita, assistindo, isso é diabólico. Aí a pessoa, eu entendia muito bem, minha sogra, quando morou com a gente, quando eu pedia para minha esposa, vamos fazer o culto na sala, não vamos no quarto dela, porque me parece que criava um constrangimento para ela. Porque quando começava a fazer o culto, ela fechava o olho assim, mas fechava como se fosse assim, né? Mas ela estava certa, minha esposa, porque de certa forma ela começou a ter conhecimento desses princípios que, veja bem, não vamos interpretar como doutrinários, princípios da vida. Tá? Porque a doutrina espírita simplesmente vem revelar para nós aquilo que é a expressão maior da vida natural. A vida continua. Nós vamos sofrer se a gente não fazer aquilo que é certo. Nós vamos encarnar, desencarnar se a gente persistir fazendo mal. Nós vamos ser ludibriados, enganados, enquanto a gente alimentar aquele desejo pela riqueza. Quantas e quantas pessoas não caem em fraude, porque elas, apetitosas pelo ganho fácil, não caem em fraude. Né? Como Pinóquio. E 5 moedas de ouro, ele conseguiu ter um milagre de ter várias árvores recheadas de ouro. Isso causa apetite, como se diz, isso aumenta o nosso apetite, apetece, não é isso? Não é isso? Agora, nós espíritas, nós cristãos, nós entendemos o quê? A vida como ela se nos mostra. Jesus Cristo, o nosso mestre maior, ele deu o maior exemplo de sacrifício aonde? Numa cruz. Uma cruz. E a gente vai esperar o que? Resolver os nossos problemas apenas tendo fé em crendices, submeter a dogmas absurdos, como, por exemplo, o espírita não é cristão? É verdade, para os católicos nós não somos cristãos. Né? Para os católicos, eu não estou falando de todos os católicos, porque a maioria dos católicos o são, porque não conhece bem o catolicismo, eu vou dizer isso, porque com o maior respeito que eu tenho, mas o que eles entendem é que isso aqui é a obra do diabo. Agora, como nós não podemos esquecer aquilo que Jesus Cristo disse? Como Satanás pode expulsar Satanás? Quando você quer afastar um espírito obsessor, trevoso, o que a gente aprende no exorcismo católico?
Eu não estou falando de vampiro, não. Pega o alho, né? Pega a cruz e pum, joga que ele não aproxima. Nós, como instrumentos de Satanás, o que nós estamos fazendo? Apresentando Jesus para a humanidade. Olha que estranho. Isso mostra para nós que falta um pouquinho de raciocínio, de análise. Isso cabe a cada um de nós. Isso não é apenas do ponto de vista religioso. Mas vamos aproveitar que você, que já criou uma intimidade com a doutrina espírita, teste, pesquise, duvide, leia. Não se submeta cegamente àquilo que está escrito aqui, mas de boa fé. Estude, pesquise, porque vocês vão ter certeza que quanto mais se estuda, mais você vai enriquecendo a sua fé. Professor Maurício fala que quanto mais estudo, mais estudo você tem. Mas é interessante notar que eu vou te dizer uma coisa muito interessante. Eu estava saindo de casa hoje e liguei a televisão. Apareceu um programa antigo, sem censura. O que um pai de santo falou naquele momento serviu como até mesmo para que eu pudesse enfocar nesse sentido de que nós não estamos falando aqui da fé individual, nós estamos falando da fé religiosa, como até mesmo começa no parágrafo. Porque a fé religiosa é aquela que, por exemplo, o católico, ele tem lá todos os seus dogmas e que você cegamente tem que se submeter. E ai de você se você não se submeter, você não é católico. O Frei Gilson disse e eu não estou criticando ele não, ele simplesmente está divulgando os princípios do catolicismo, que se você vai numa casa espírita e obtém até mesmo uma cura, saiba que essa cura é do diabo. Até o diabo sabe fazer milagre. O diabo. E na verdade, as pessoas pensam o seguinte, que os nossos irmãos que nós rotulamos de diabo, mas na verdade não existe essa figura que personifique o mal, a não ser nós mesmos, que reiteradamente, como Pinóquio, procura fazer as coisas erradas, ele congela o seu coração, e começa a fazer o mal. E ele desfruta de tanto conhecimento que ele também faz milagre. Então, não quer dizer que você está abraçando um guia seguro quando você vai numa casa espírita e um espírito diz o que você tem que fazer. Você tem que perguntar se esse espírito vem de Deus, se ele está bem intencionado, porque nem todo espírito, nem todo médium ele está ali na presença de um espírito evoluído, porque quanto mais evoluído o espírito, menos ele vai te dizer o que você tem que fazer. Quanto mais evoluído, ele não vai te dizer, porque você tem a liberdade de descobrir com seus próprios passos o melhor caminho. Então quer dizer que não precisa ler. Não. Através dos nossos esforços, nós vamos perguntando, nós vamos ouvindo, nós vamos refletindo, nós vamos apurando. O princípio aquele princípio que Allan Kardec sempre repetia, que para que nós entremos em contato com a verdade, nós procuremos opinião de vários espíritos, né? O ensino, a universalidade do ensino dos espíritos. Se você se submete cegamente a um espírito, você pode estar sendo encaminhado para algo que não é devido. Então, o que eu quero dizer, eu acho que isso que me felicita demais. Não somente eu, cada um de vocês, com certeza, encarnados e desencarnados, tem muitas pessoas imbuídas em nos ajudar, mas nós precisamos dilatar a nossa percepção. Muitos irmãos nossos, familiares, que já estão no plano espiritual, nos acompanham, querendo nos ajudar, servindo de estímulo. E se você está dentro da sua casa, ou no seu trabalho, na via pública, desanimado, porque são tantos problemas, tantos desafios, nada dá certo, procure saber que a espiritualidade está sempre à disposição para te ajudar e que aquilo pode ser um trampolim para a evolução, como certamente o é.
essa apuração, eu vou citar um caso para vocês. A minha esposa não havia me falado isso, né? Foi semana passada. Ela não havia me falado porque ela estava orando, se fosse possível, se os pais dela tivessem condição de trazer notícias, ajudar meu pai que está no plano espiritual, que eles pudessem ajudar de alguma maneira. A minha sogra, meu sogro nós tivemos uma intimidade grande, minha sogra também, mas eu não sabia desse pedido. E nem minha esposa falou, talvez ela tenha até esquecido, mas ela vinha fazendo esse pedido. Semana passada, nós chegamos lá na Casa Espírita, onde eu participo do trabalho um trabalho mediúnico, e a Valéria, uma amiga nossa que é médium, ela queria conversar com a minha esposa, né? E ela teve um sonho muito vívido, que ela se sentia na presença da minha esposa, da mãe da minha esposa, e que estava na companhia de um espírito que tinha mais ou menos o hábito de um egípcio, e que estava chegando assim perto de um leito, onde ali se encontrava meu pai, dormindo, e esse egípcio dizendo para minha esposa: está vendo? Ele está muito bem. Né? Então, quer dizer, ela, sem que minha esposa tivesse sequer falado para mim, ela disse que estava ao lado desse espírito egípcio, com a minha sogra, encaminhando a minha esposa para mostrar que meu pai estava bem. Então, eu não sei vocês, para mim o maior presente que a doutrina espírita do cristianismo nos mostra é que a nossa vida continua. E que nós, além de espíritos imortais, nós somos filhos de Deus. Que independentemente da nossa aparência ou da nossa riqueza, nós somos amados como filhos de Deus. E que Deus não vai permitir que fiquemos sem as pernas para que nós possamos simbolicamente caminhar. Que muito embora mintamos para nós mesmos, muito embora teimemos em fazer aquilo que é errado, muito embora às vezes até mesmo continuemos rebeldes, Deus não desanima de nós, como Gepeto não desanimou de quem? De Pinóquio. É claro que aqui nós percebemos pela vibração, as pessoas que se simpatizam, nós não temos a facilidade do Pinóquio de perceber quando alguém está mentindo, se o nariz está crescendo. Mas não importa se os outros mintam, o importante é se eu estou mentindo para mim mesmo. E a doutrina espírita nos mostra o seguinte: olha, quer ter uma convicção sólida? Raciocine, pesquise, experiencie, duvide, como disse, né? Porque a maior arrogância é quando a pessoa acha que ela sabe tudo, ela não duvida, ela não pergunta, ela não questiona. Quanto mais você questiona, mais nós iremos aprender. E essa convicção íntima é o maior alimento nosso. A espiritualidade não tem a obrigação de nos converter compulsoriamente, como também nós precisamos ter a educação e a gentileza de respeitar o credo alheio, porque a fé religiosa não se prescreve, muito menos se impõe. A maior elegância que nós temos é de respeitar a forma pela qual as pessoas pensam. Aliás, até mesmo isso não está presente num código divino, está até mesmo na nossa Constituição Federal, que toda e qualquer crença ela deve ser respeitada. Agora, nós não podemos esquecer de que, como Deus respeita cada um de nós, que nos propicia essa oportunidade de viver e através da nossa experiência crescer, nós também precisamos respeitar o outro no seu nível de maturidade. Agora, jamais tentemos impor ao outro aquilo que a nossa convicção, que nós seremos o que? Deselegante. Como aquela mulher que se referiu ao Chico, é muito descaridoso quando você quer impor ao marido que ele seja espírita. Ela que está precisando do Espiritismo, de Jesus Cristo revivido. Então é isso que nós precisamos perceber sempre. Por exemplo, aquilo que está no Evangelho. Por que existe ou aumentou drasticamente o ceticismo hoje? Porque em pleno século XXI, você levantar certos dogmas como verdade
inquestionável, é ridículo. É ridículo. Quando, há pouco tempo, as pessoas que defendiam que a Terra é plana, gente, a Terra é plana, e se discutia e se debatia, caiu no descrédito. Agora, quando nós, usando a nossa capacidade, nós iremos perceber o tanto que a doutrina espírita ela é profunda, o tanto que ela nos beneficia, a gente vai entendendo que aqui não é um evangelho dos espíritas, é o evangelho, é a vida de Jesus Cristo sob a ótica da espiritualidade, é a ótica dos nossos irmãos espirituais, e que nós precisamos aprender, estudar cada vez mais. Estávamos no irmão Valquíria semana passada e comentando com ele a respeito da Revista Espírita, e existia um grande número de pessoas ali presentes, de estudiosos. Infelizmente 90% não sabia sequer da existência da Revista Espírita, e a Revista Espírita é uma fonte de conhecimento que nós não podemos desconsiderar. A doutrina espírita vem nos preparando para que nós possamos, através desse conhecimento, o nosso alicerce cada vez mais seguro, para que nós possamos alçar voos maiores. Cada um aqui, até uma colega minha ficou espantada, né? Eles estavam falando a respeito de uma mãe, que todos aqui devem saber, quem seja, que o filho quase morreu numa piscina afogado, e que ela estava tentando vários tipos de cura, e que alguns ali criticaram este ou aquele procedimento, e eu relembrei apenas quando Jesus Cristo, ele cuspiu no chão, passou o dedo com barro e passou no olho e ele voltou a ver. Aí eles falaram assim, mas isso é Jesus. Eu falei assim, mas Jesus Cristo, que aquilo que ele fez, todos nós poderíamos fazer muito mais ainda. Aí que eles assustaram, porque nós não podemos ter medo do conhecimento. Nós não podemos separar algum capítulo aqui, não estudar, porque isso aqui não pode ser lido, porque senão vai descredibilizar a doutrina espírita. Não. Quantas e quantas passagens não se estuda numa igreja porque ela é de difícil explicação? Nós não precisamos ter esse medo, nós precisamos ter coragem. Cada um aqui, para finalizar aqui, meus irmãos, com todo respeito, é claro que nós vamos errar, é claro que nós somos ainda não teimosos, não persistentes no erro, mas nós temos as nossas dificuldades ainda, é natural que nós erremos, nós nos equivoquemos, mas todos nós aqui somos herdeiros de Deus de infinitos recursos, infinito potencial, e que nós, usando a nossa capacidade, nós além de ajudar os outros, nós iremos nos ajudar incisivamente. Porque quando você, como diz Emmanuel, a disciplina deve anteceder a espontaneidade. Quando se é espontâneo, a probabilidade de erro aumenta. Quando nós disciplinamos até mesmo o nosso pensamento, a probabilidade de erro diminui. Quanto mais nós aprendemos, nossa vida vai melhorar. Em todo sentido. Não quer dizer com isso, não representa dizer que nós não iremos passar por dificuldades, mas nós, com inteligência, iremos vencer todo e qualquer percalço. Que Jesus nos abençoe, viu?